Caros irmãos de Jesus, a paz do Mestre em nossos corações. Vamos falar hoje, recapitulando alguma coisa que vocês já conhecem, sobre os espíritas e o casamento. Inicialmente vamos falar da questão do casamento diante da evolução nossa. Nós somos seres espirituais, não é? Vamos lembrar, não, nós não podemos lembrar conscientemente, mas vamos lembrar assim as informações que nos dizem sobre o estágio em que somos princípio inteligente. Ainda não somos seres individualizados. Não, nós estamos lá no princípio da nossa criação, não é? Todos nós passamos por lá. Então, nas primeiras experiências, quando nós chegamos à escala animal, quando nós estávamos nessa fase, como era o nosso acasalamento? Era guiado apenas pelo instinto. Nós não tínhamos uma responsabilidade. Nós éramos compelidos pelo instinto estabelecido por Deus para a perpetuação da espécie. Então, nós éramos guiados pelo instinto e não tínhamos propriamente laços afetivos. Nós estávamos no estado de natureza. Mas aos poucos, a gente nota isso em certas espécies animais, já vão havendo mudanças consideráveis. O relacionamento sexual dos seres animais já apresentam algum desenvolvimento de afetividade, uma responsabilidade pela prole e às vezes monogamia. É célebre o caso dos cisnes, não é? Eles dizem que só tem um parceiro para toda a vida. Mas quando o espírito atingir a escala humana, quando é que ele atinge a escala humana? Quando ele, diz André Luiz, quando ele fecha o circuito da onda mental, quando aí ele passa a ter a consciência de si mesmo e do mundo ao redor, ele também tem alguma noção do que é extramaterial, aí ele já está na escala humana. As formas podem ser ainda meio brutas, mas por dentro espiritualmente ele já é um ser espiritual individualizado. Nessa faixa, quando ele já é um ser humano, embora bem primitivo, o comportamento sexual que ele trouxera das espécies anteriores, das experiências corpóreas na vida animal, agora passa a sofrer modificação. Fisicamente, a força do instinto sexual vai perdurar, mas o ser já desenvolveu a capacidade de amar. E essa capacidade de amar está acima, está além da necessidade sexual corpórea. Amor é uma coisa, sexo é outra. Embora, naturalmente, quando há o amor e a possibilidade, a união sexual completa a expressão do amor, não é? Então, nós vamos ver agora a união entre homem e mulher, como é diferente dos animais. Surgiram novas condições e também novas possibilidades e exigências. Uma comparação não muito perfeita, mas para nós percebermos. Vamos dizer que haja uma engrenagem em que ela tem 10 anéisinhos, 10 entradas. Ela só vai casar bem com a outra, que também tem 10 entradas. Eis aí quando se dá uma união perfeita, porque é a parte espiritual, não é só a parte física. Essa poderia ser para este, para aquele outro, mas espiritualmente não há um encaixe perfeito, não é? Então, há exigências espirituais. Então, os seres humanos podem ser pouco evoluídos. Aqueles que são pouco evoluídos, muito próximos da escala animal, eles se unem sexualmente quase que só pelo instinto. Não devia mais ser assim, mas eles ainda se unem mais pelo instinto. Então, para eles não há necessidade ou preocupação de estabilidade do par.
É diferente quando a pessoa já apresenta um certo desenvolvimento, uma certa evolução. Para aqueles que já estão bem caracterizados como seres humanos, as uniões fortuitas, ocasionais, irresponsáveis, não servem mais. Por que não servem mais? Porque nós agora estamos na fase do casamento monogâmico. Quer dizer, com um só par, união permanente de um homem e uma mulher. Isto não quer dizer para a vida espiritual eterna, não, não. Mas para a nossa união, através aqui da Terra, da nossa união sexual, não é? Nós já precisamos do casamento monogâmico, porque nós queremos alcançar realizações maiores. Não é só união sexual. O casamento, para nós, não. Nós temos realizações maiores para os dois cônjuges, um com o outro, mas também para com os filhos e também para com a sociedade. Então isso vai requerer do casal que a sua união e colaboração mútua sejam mais profundas e duradouras. É uma questão de evolução. Nós temos uma programação para a vida. Para a criancinha que vai no jardim da infância, você dá coisinhas simplesinhas, dá alguns objetos para aprender a contar. Mas para aqueles que já estão num curso superior, você dá tarefas bem mais difíceis. Aparentemente é escola para um e escola para outro, mas o grau de conhecimento e de realização é outro. Então o casamento não é igual para todos, não é? Então quando o ser tem um certo desenvolvimento, isso nós não queremos dizer angélicos, não. Nós dizemos a média da humanidade terrena. Para nós, a média da humanidade terrena de evolução, um casamento para nós requer mais tempo juntos para podermos realizar os objetivos do casamento. Então nós estamos vendo o casamento sob a ótica da doutrina espírita. Como é que é o casamento? À luz do espiritismo. É um progresso na marcha da humanidade. Porque representa um estado superior ao de natureza. Já não é como os animais. É uma união não apenas física, mas é de iniludível caráter e implicações espirituais. Então, o casamento para nós tem um aspecto espiritual, tem implicações espirituais. Como, por exemplo, atende à afinidade. Casamento para nós atende à afinidade. É aquela afinidade que une os semelhantes, as tendências semelhantes, as aptidões semelhantes. É isso que nos une, que nos atrai, não é? Mas sabe como é? Nós somos espíritos em aperfeiçoamento. Às vezes nós temos problemas de expiações, porque senão a gente diz isso do casamento e o pessoal fica esperando a alma gêmea. E às vezes não encontra. Como dizia o Newton Boechat, encontra um casamento de algemas. Porque a expiação, às vezes, estabelecemos laços lá no passado e nós temos que enfrentar resgate ou correção de erros cometidos. Mesmo assim, é uma tarefa importante para nós, para a nossa evolução. Não é uma encarnação perdida ou infeliz. Nós temos uma luta, temos um trabalho, não temos a satisfação plena, mas temos uma realização. Nós estamos expiando uma situação anterior, não só expiando para sofrer. Nós estamos enfrentando de novo alguma situação para corrigir, temos a oportunidade de corrigir. Deus não nos condenou, mas nos colocou ali, olha meu filho, a situação que está, olha minha filha, recomponha isso. Então esse nosso casamento às vezes é uma expiação, mas é uma obra divina. Não é coisa para nos sentirmos profundamente
profundamente infelizes, minha vida não se realizou. Não, é a oportunidade de dizer, eu estou conseguindo me reequilibrar e reequilibrar alguém. É trabalhoso, não é tão gratificante, mas é importante, é necessário, não é? E existem os casamentos de missões. Por missão também a gente pode vir para o casamento? Sim, eu gosto de citar o caso de Madame Curie, aquela grande cientista, não é? Eu li um pouquinho um livro sobre ela e só me gravei alguns pontos muito interessantes. A Madame Curie nunca fez questão de dinheiro, de riqueza. E o esposo dela, o Pierre, também não. Então, ela possuía um vestido para as grandes ocasiões. Já estava velho, mas era um vestido clássico, não é? Conservadinho. Então, era com aquele só que ela iria às grandes oportunidades quando houvesse, né? Então, ela não fazia questão de guarda-roupa. A roupa comum do trabalho. Ela era esposa, tinha obrigação de preparar a alimentação, não é? Muito bem, mas ela era uma cientista. Ela sabia quanto tempo demorava para cozinhar cada coisa. E ela programava de tal modo que ela deixava lá as coisas cozinhando, sabia se tinha 15 minutos ou meia hora e continuava o trabalho no laboratório e voltava correndo para concluir o almoço. Eles não possuíam móveis, uma casa toda mobiliada. Eles tinham uma mesa e 2 cadeiras, embora eles tivessem 2 filhas, mas eles tinham uma mesa e 2 cadeiras. Então eles não tinham preocupação com as coisas materiais. Eles viviam para a ciência e para a família. Então, era um casamento de união de 2 almas que estavam comprometidas com trabalhos no campo da ciência. E vieram e realizaram, sem dispor de dinheiro, sem dispor de riquezas. Eles não faziam questão disso. E eram felizes entre si, muito felizes, certo? Então, nós vemos que aí é um casamento de missão. Missão em que os 2 são iguais e têm o mesmo objetivo. Ótimo! Mas a gente às vezes pode ter uma missão que não é expiação, hein? Mas é a missão, vem alguém e diz assim, eu quero reerguer esta pessoa. Eu quero reerguer, inclusive, mais alguns que virão como filhos. E vem a pessoa, ou como homem, ou como mulher, e vai ser aquele na família que dá sustentação, equilíbrio, ajuda, devotamento. Esse também é um casamento de missão, porque foi uma tarefa que ela aceitou essa pessoa espiritualmente para vir realizar através do casamento. Não é um casamento de missão quando os 2 são iguais, mas é uma missão de alguém para reerguer algumas pessoas queridas, não é? Então também é uma missão. O casamento, então, para nós espíritas, resulta de resoluções tomadas na vida do infinito, antes de encarnar. O pessoal anda dizendo aí nas músicas, né? Estava escrito nas estrelas. Como é que é? Te conheci, amei, depois nasci. Eles já estão falando umas coisas assim, não estão? Às vezes, antes de encarnar, nós programamos o nosso casamento, a possibilidade de encontrarmos tal pessoa e nos unirmos a ela. Às vezes fizemos isso porque nós já somos capazes de pensar, de analisar, de escolher. Agora, se a gente ainda não está em condições de escolher, porque às vezes a gente é como uma criança, que se deixar ela escolher, ela não vai para a escola não. Então, se nós ainda não temos capacidade para escolher, os bons espíritos escolhem por nós. Eles programam para nós, não é? Eles orientam, são aqueles mentores mais elevados. E eles então programam para nós o casamento que é compatível com as nossas necessidades espirituais, com as nossas possibilidades espirituais. O casamento para nós espíritas deve se basear no afeto
e na responsabilidade de um para com o outro. E o casamento deve ser respeitado e mantido o mais possível, porque senão nós não vamos conseguir concretizar os objetivos espirituais que a gente visava com esse casamento. Por isso ele tem que ser durável, não é? O nosso casamento deve se basear no afeto, mas muita gente não casa por afeto, né? Casa por interesse, conveniências. Então, às vezes, as pessoas ainda não estão sabendo escolher bem. Então, nós vamos nos empenhar, nós espíritas, vamos nos empenhar em cumprir bem o nosso compromisso de casamento, com toda boa vontade, tolerância e devotamento. Casamento é assim, não é? Tem que ter boa vontade para essa união, tem que ter tolerância, porque os dois não são iguaizinhos, não é? E tem que ter devotamento, senão não cria aquele laço, aquele ambiente que a gente sonha desfrutar, mas não quer construir. A gente sonha desfrutar o casamento como se fosse assim, de mão beijada. Não tem. A cada um segundo suas obras. Então nós temos que construir o casamento, não é? Estamos falando rapidamente, quem sabe ao final vocês vão poder formular alguma pergunta. E já aviso que eu não sou conselheira sentimental. Mas uma troca de ideias entre irmãos podemos ter, não é? Divórcio, porque nós falamos à luz do Espiritismo, casamento, propósitos, responsabilidades, muito bem. Agora, e divórcio? E o Espiritismo foi pioneiro nisso. A doutrina espírita, numa época em que não se falava quase, na realidade, do divórcio, a doutrina espírita, os espíritos falavam que o casamento na Terra não é indissolúvel, assim, de um modo absoluto. 1857, e os espíritos já estavam falando isso para nós. Por quê? Por que o casamento não é indissolúvel na Terra? Outras religiões dizem que é, né? Que é um sacramento divino. Nós, espíritos aqui encarnados, somos bastante evoluídos? A maioria não. Mas nós dispomos de certo livre-arbítrio. Não somos muito evoluídos, mas temos livre-arbítrio, decisão livre. Então, será que a gente encarnando, a gente cumpre tudo o que planejou no plano espiritual? Seria tão bom, né? Mas a gente foge da raia, a gente não cumpre, a gente não respeita às vezes os compromissos que assumimos. E qual é a consequência? Casamentos que estavam programados espiritualmente podem não acontecer. A pessoa tem livre-arbítrio, ela planejou, mas chegou aqui, ela pensou diferente, procurou um outro caminho. Não diga, pode? Pode, E uniões que não haviam sido programadas podem acontecer. Não estava no programa, mas você tem livre-arbítrio. De repente você encaminhou por um setor diferente. Que coisa! Olha, eu acho que também podemos pensar numa coisa. Se tinha um casamento programado e alguém se desviou, o outro ficou desparceirado. Não ficou? Ele é obrigado a ficar sozinho? Ela é obrigada a ficar sozinha? Não. Deve haver outros desparceirados também. E há pessoas que às vezes não tinham programa de casamento propriamente, mas tem possibilidade, se quiserem. Então quer dizer que nós fazemos novas uniões. Podemos fazer, porque o par que era nosso não correspondeu, se desviou, sei lá, tanta coisa pode acontecer, não é? Agora, aqueles que se casaram, lá estão as pessoas casadas. Se a gente disser que não pode separar, aí, em certos casos as pessoas estão vivendo agonias
aquela vivência às vezes vai trazer danos morais e psicológicos terríveis. É capaz até que a pessoa parta para o suicídio, ou mata ou morre, porque não pode dissolver o vínculo. O que é preferível nesses casos? Aí é preferível a separação. Vai enlouquecer ou vai matar, então é preferível separar. Nós não estamos dizendo que é bom separar, que pode separar. Nós estamos dizendo que é o mal menor. É mal também, mas é o mal menor, não é? Jesus examinou esse assunto do divórcio. Estão lembrados? Os israelitas perguntaram a Jesus por que Moisés então tinha permitido a eles dar carta de repúdio, de divórcio. E Jesus respondeu: Moisés vos permitiu repudiardes vossas mulheres. Interessante, era o homem que se divorciava, agora a mulher ou o homem divorciam. Entre os israelitas, a sociedade era bem machista mesmo, só o homem tinha essa autoridade, não é? Moisés vos permitiu repudiardes vossas mulheres por causa da dureza dos vossos corações. Mas a princípio não foi assim, disse Jesus. Quer dizer, o planejamento divino, homem e mulher se unirem e cumprirem as suas tarefas, os seus deveres no casamento. Esse é o plano divino. Mas a dureza dos corações humanos, pouco evoluídos, caprichosos, arbitrários, esses então instituíram o divórcio. Foi por isso que Moisés colocou lá para os israelitas que o homem podia repudiar sua mulher, não é? E hoje em dia, não é ainda pela dureza dos corações, masculinos ou femininos, que os casamentos se desfazem e acontece o divórcio? É pela dureza dos corações. Eu tive como vizinhos um casal de jovens, mas eu não sei o que aconteceu na vida deles. Eu tenho a impressão que eles estavam muito ocupados, cada um com sua carreira, e não deram origem a filhos. E depois eles estavam passando do 7º ano, que dizem que é crise, né, no casal, o 7º ano, entrando no 8º ano, eles se separaram. Não tinha briga, não tinha outra pessoa, mas eles não queriam viver juntos mais, eles se separaram. Eu acho que é porque eles não cumpriram os objetivos do casamento. Eles não abriram a vida para aqueles seres que deviam vir e enriquecer a vida familiar, dando trabalho, mas enriquecendo de sentimentos, de ideais, né, para a realização. Então, que pena! Um casal jovem, educados, equilibrados, mas vazios. Não encontravam mais nada um no outro. Muito triste aquela separação, não é? Não seria a programação espiritual para eles, mas a criatura tem livre-arbítrio. Quando nós temos problemas graves assim no casamento, antes de concretizar uma separação, vamos recorrer a todos os recursos possíveis de compreensão, de harmonização. Por exemplo, diálogo entre os cônjuges. Eu assisti um filme outro dia em que o homem dizia assim, explicando para o filho o que tinha acontecido entre ele e a mãe. Sabe o que foi, meu filho? Nós às vezes tínhamos coisas para dizer um ao outro, mas a gente não disse. A gente não disse, e aquilo foi crescendo e ficou muita coisa não dita entre nós. Faltou o diálogo, não é? Olha a separação como às vezes ocorre. Tem que haver esse diálogo. Então, o diálogo entre os cônjuges, para ver o que está acontecendo, por quê. É preciso preparo para dialogar, senão daqui a pouco é só briga, né? É só discussão. Aconselhamento de psicólogos. É interessante
Os psicólogos, eles estudam o psiquismo humano. Eles sabem as nossas colocações, nossas necessidades, por que a gente não consegue enfrentar tal coisa, como deveria agir. Eles podem nos ajudar. Aqueles psicólogos que são experientes em assuntos de casais, não é? A meditação, a oração também. Se nós estamos com problemas no casamento, vamos acalmar, meditar, buscar inspiração superior, até reuniões de assistência espiritual. Porque quando a gente faz uma reunião de assistência espiritual para um casal que está tendo dificuldades, muitas vezes a gente vai encontrar, não é sempre, mas muitas vezes a gente vai encontrar o quê? Espíritos adversários. Não só adversários do casal, mas às vezes há um espírito ligado a um dos cônjuges, porque a gente já teve outras encarnações, a gente teve outras ligações afetivas e nós já tivemos constatação de que às vezes ou alguém ligado à mulher ou alguém ligado ao homem de outra encarnação diz assim, não, nem devia ter casado, é meu parceiro ou é minha parceira, é comigo que deve ficar. O espírito incompreensivo não tem respeito pela nova oportunidade da criatura, não compreende, é egoísta, está aferrado no seu domínio sobre a pessoa. E isso interfere às vezes na vida do casal, traz incompreensões, trazem reações inconvenientes. Então é preciso também buscar assistência espiritual. Não vamos pôr a culpa de tudo nos espíritos, não é? Claro que não. Nós temos que verificar o nosso modo de ser, o nosso palavreado, cuidado com o que você fala, não é? Às vezes depois que você fala é difícil desmanchar aquela impressão que ficou, não é? Mas muitas vezes pode ser por influência espiritual, sim. Atendemos a um caso que um espírito era de mulher. Aliás, dizem que o obsessor mulher é pior. Diz que ele é mais ferrenho. Mulher não fica muito obsessor, mas quando fica, é terrível, não é? Então ela dizia assim, não, ele era meu amor, ele jurou muitas vezes para mim, nós combinamos entre nós que não teríamos outras ligações, e eu fiquei doente, não tive culpa disso, e agora que eu não estou mais aí, ele se une a outra pessoa, não pode, não quero, não vai ser. E ela interferia na vida do casal, ela atormentava um e outro, deixava as criaturas infelizes, não é? Então era alguém já desta última encarnação, que continuava vivendo e aferrada à pessoa. Nós fizemos várias reuniões, ela vinha sempre da mesma maneira, não arredava pé. E o casal sofria as influências, não é? Daquela presença. Depois não soubemos mais, eu tenho a impressão que os amigos espirituais a encaminharam, não é? Eles têm soluções admiráveis, onde nós não temos. E eles devem ter tomado alguma providência e ela deixou o casal, não pôde retornar. Agora é preciso ver se o casal agora aproveita e vive direito. É preciso ver, porque agora não está mais aí o obsessor, não é? Vamos ver se eles vivem adequadamente. Então nós estamos vendo que é preciso respeitar o casamento. Se a separação se tornar inevitável, separou, espera lá, ainda não está tudo decidido, houve a separação, está um para um lado, outro para o outro. Convém que os cônjuges aguardem algum tempo, sem assumir novos interesses ou compromissos afetivos. Por quê? Para não opor dificuldade, não impedir uma possível reconciliação. Porque às vezes junto está aquele atrito, mas fica fora um pouquinho, primeira semana não, segunda semana não, mas lá no primeiro mês já
começa a bater uma saudade, a vontade de voltar. Mas se você saiu de um e já entrou em outro compromisso, fica difícil. Fica difícil. Você pôs alguma coisa que não devia estar lá. Quem sabe ainda é possível uma reconciliação? Temos visto muito isso. Por que a pessoa que sai de uma união assim, logo assume outro compromisso? Não pode ficar sozinho? Ou é para mostrar para o outro que consegue arranjar alguém? Não é? Orgulho, vaidade. Então é isso que às vezes complica. Calma, está separado, tudo bem, está separado, vamos ver como é que fica. Dá um tempo sem novos compromissos, não é? Mas as pessoas às vezes não fazem isso e perdem a oportunidade de uma reconciliação. Quando o divórcio acontecer mesmo, o objetivo espiritual que havia para aquele casamento acabou? Não acabou. Quantas tarefas a gente deixa inacabadas no mundo e a gente volta para completar e para fazer, não é? Então não acabou. E o que vai acontecer? Ficou adiado. Terá de ser retomado em outra oportunidade, talvez em outra encarnação. Aí daí, tudo bem, a gente volta, mas a situação poderá estar mais grave. Agora era mais fácil, estava tudo oportuno. Mas agora, conforme a sua atitude, o que fez, o que deixou para trás, às vezes a pessoa ficou magoada, desconfiada. Ela não consegue mais confiar. E aí você tem um cônjuge, o esposo ou esposa, desconfiado. Você diz, mas não pode desconfiar de mim, não pode? Olha lá a lembrança do passado, certo? Então, às vezes, você encontra de novo, vai completar o casamento, o objetivo, tudo bem. Mas o outro está ressentido e desconfiado. E gerou isso, Então, às vezes a gente perdeu a condição mais propícia para realizar aquele objetivo espiritual. Às vezes valia mais aguentar alguma coisa. Claro que há certos casamentos que a pessoa fica numa situação terrível. O outro não respeita, o outro não ajuda. Não há um verdadeiro casamento. Tudo bem, a gente compreende. São os problemas humanos. Mas probleminhas, é melhor ter paciência e aguentar. Porque enquanto isso, apesar das dificuldades, a gente está realizando o objetivo espiritual do casamento. Seja em relação à família, aos filhos, a acompanhamento da vida deles. Mas principalmente, o que nós vamos dizer agora. Aqueles cônjuges que souberem respeitar seu compromisso, eles só terão a ganhar espiritualmente. Por quê? Tolerando-se e ajudando-se mutuamente, eles triunfaram das provas ou expiações que os trouxe a esta encarnação. E também eles cumpriram os seus deveres junto aos seus filhos. Ótimo! Ainda mais, entre o homem e a mulher terão se desenvolvido ou se tornaram mais sólidos laços de confiança e estima. Esses laços são invisíveis, mas são duradouros. E essas duas pessoas sempre se sentirão unidas de um modo amigo e feliz aqui ou na vida do espírito. É aquela coisa, tem aquela correspondência. Não precisa ser de novo marido e mulher, porque a vida nos traz para situações as mais variadas. Mas a gente tem confiança e estima. Como é que se fez essa confiança e estima? Foi o devotamento de uma vida. Agora a gente conhece aquela pessoa e sabe que essa pessoa é fiel, cumpridora dos seus deveres, que é uma pessoa em quem se pode confiar. Então essa estima e confiança é construção espiritual, que às vezes era o objetivo nesse casamento. Além dos filhos, além de ir para a sociedade,
Entre os dois, era para chegar a esse estado de confiança e de estima. O amor espiritual, certo? Era para chegar aí. Agora, se a pessoa saiu antes da hora, não conseguiu, não formou. É por isso que volta para formar. No lugar das dificuldades, tem que estabelecer essa ligação simples, fácil. Às vezes esse era o objetivo do casamento. Agora, aquele que cumpre fielmente o seu papel espiritual e material no casamento. Mas o seu cônjuge não cumpriu, não. E como é que fica essa pessoa? No plano espiritual ela está liberada, porque ela cumpriu a parte dela. Se ela cumpriu a parte dela, está liberada diante da vida espiritual, porque ela cumpriu a sua parte no casamento. O outro é que não cumpriu. Então, espiritualmente, ela está livre. Espera lá, está livre. Mas agora aqui a gente vai encontrar uma coisa tão linda, né? Às vezes a pessoa está liberada, não precisaria voltar àquele casamento, mas a pessoa cresceu espiritualmente, desenvolveu o sentimento, a compreensão. É uma pessoa muito mais entendida espiritualmente agora. Ela olha lá para trás e vê aquele cônjuge que para ela agora é um irmão. Mas ele está desorientado, perturbado, atrapalhado. E ela diz, mas eu aqui estou bem, estou feliz, não tenho nada com isso. Não. Ela sente amor. Ela desenvolveu o sentimento. Não, ela não espera aquela reciprocidade, ela não tem mais essa ilusão. Mas ela tem o desejo de ajudar. Ela não quer ver a pessoa assim. E às vezes ela volta para um casamento no qual ela é mais evoluída, ele menos, ou vice-versa. Às vezes é o marido que é mais evoluído, a mulher não tanto. Mas é um casamento em que está havendo a tentativa de ajuda ao outro. Para o mundo aqui a gente diz, que casamento desparelhado, se fosse eu não aguentava. Mas se aquela pessoa tem um propósito espiritual que nós não conhecemos, é por isso que ela suporta, é por isso que ela ajuda, é por isso que ela compreende, não é? Então, se não ficaria muito egoísta, já imaginaram? Eu vou cumprir bem o meu dever conjugal, vou viver direitinho, porque depois nunca mais quero te ver. Já nesse sentimento, nunca mais quero te ver, é o egoísmo, já está fora da lei divina. Aí às vezes a lei divina diz assim, olha, volta lá, porque esse nunca mais quero te ver, você precisa eliminar da sua vida, não é? Então, realmente, espiritualmente, o cônjuge que cumpre bem a sua tarefa está liberado daquele compromisso. Mas espiritualmente, às vezes, ele conserva o desejo de ajudar. Às vezes vem como mãe, vem como irmão, certo? Não precisa às vezes vir como marido e mulher, mas vem para ajudar, para recompor o outro, não é? Agora que nós falamos do casamento à vista do espiritismo, como é que a gente entende? Vamos agora pensar na forma social ou religiosa do casamento espírita, não é? Porque agora é que nós vamos ver. Muitos jovens espíritas dizem, fiquei noivo. E agora, como é que a gente faz? Como é que espírita se casa? Vamos lá ver? Vamos dizer que os dois noivos são ambos espíritas. Fácil. Muito fácil. A gente vai respeitar as leis do mundo. Dai a César o que é de César. Então vai ter o casamento civil, claro, precisa, são as leis terrenas para estabelecer direitos e deveres, não é? Mas não precisa cerimônia religiosa. Nós temos sacerdote para realizar cerimônia religiosa, nós temos rituais, não temos, então não vai ter. O Espiritismo procura nos libertar das exterioridades.
mas ligar-nos diretamente à vida espiritual. Então, o Espiritismo não tem sacramentos, dogmas, rituais, sacerdócio, não tem. Um centro ou uma sociedade espírita não deve realizar casamentos em sua sede, na casa dos noivos, em outro local qualquer. Não, não tem. Não tem casamento espírita, um sacramento, uma solenidade espírita, não tem. E então quer dizer que o casamento do espírita não tem nada de espiritualidade? Tem. Tem. Para ter espiritualidade não precisa ritual, não é? Então nós vamos ver, vocês têm aí no livro um exemplo, o casamento de Mário e Antonina, do livro Entre o Céu e a Terra. Nossa! Por exemplo, esse enfermeiro, ele era solteiro. E a mulher é viúva e tem filhos. Esse enfermeiro ora e quer servir a humanidade. E um dia falam para ele espiritualmente: espera, você não observou a fulana? Ela tem aqueles filhinhos para criar sozinha. Você não quer uma tarefa, um serviço ao próximo? Olha, o casamento não estava programado, mas era possível. Então, pensa na fulana. No dia seguinte, quando ele acordou, ele não lembrava do sonho, da vivência que ele teve enquanto o corpo dormia. Mas, quando ele encontrou a companheira lá no movimento espírita, tocou uma campainha dentro dele. Ele prestou atenção nela, não é? E aí começou um interesse, um namoro. E eles então foram se casar. Ele ia ser pai dos filhinhos dela, e ia ter uma família, uma bela tarefa, não é? Então, no caso, a gente vê como é que eles se casaram, está no livro Entre o Céu e a Terra. Houve cerimônia civil, não houve cerimônia religiosa, mas houve comemoração espiritual, só que não foi em nenhum centro espírita, foi no lar mesmo. Alguém proferiu uma prece, mas era alguém da família dos noivos. Não precisou chamar nenhum representante de centro, do movimento espírita, nenhum orador famoso. Não, era uma coisa íntima, em família. Mas algumas irmãs de caridade que já estavam no plano espiritual e que eram aquelas que trabalhavam com o enfermeiro, estavam lá presentes espiritualmente. Em espírito, a casinha estava cheia. Tinha os espíritos amigos da noiva e do noivo, todos vibrando, comungando espiritualmente, rogando a Deus pelo casal. Havia grande espiritualidade. Não havia materialmente nenhuma organização especial, não é? Então nós vemos, se os dois são espíritas, já sabem como se casar. Mas e se um só dos noivos é espírita? E nesse caso, eu ressalto que é uma opinião pessoal. Porque o Espiritismo não vai explicar cada caso. Nós é que procuramos aplicar o conhecimento espírita na vida. Então vejamos. O espírita na sociedade é maioria ou minoria? Minoria. Qual a probabilidade de um espírita casar com um espírita? É menor. Provavelmente ele vai encontrar o seu parceiro ou parceira entre os não espíritas. E aí? Como é que faz? Ou aquele que é espírita tem o direito de não ficar preso a fórmulas religiosas, porque essas fórmulas nada mais lhe significam. Mas e o parceiro? A parceira? Será que já está livre? Às vezes não. Para aquela pessoa é muito importante. É muito importante. O espírita pode tentar ajudar na renovação das ideias religiosas. Não só o seu parceiro ou parceira, mas a sociedade. Trazer novas ideias, não é? Mas o espírita não vai conseguir mudar a sociedade se ele esconder sempre aquilo que ele já conhece espiritualmente e se ceder sempre aos costumes religiosos.
O espírita tem uma tarefa, não é? Não de brigar, não de ser intolerante, mas quando for oportuno, ele vai colocar o que ele entende a respeito, não é? Então vamos ver, o espírita está encontrando alguém que não é da sua religião. O que ele vai fazer? Ele notou o seu interesse, ele notou que há alguma correspondência. Ele vai procurar verificar logo na fase de namoro o entendimento religioso do futuro cônjuge. O quê? Vai falar de religião? A gente fala de tudo quando namora, não fala? Que prato a pessoa prefere, qual o artista de cinema, qual o tipo de música, tudo a gente pergunta. E por que não vai perguntar a respeito do que entende de religião? Qual a sua preferência religiosa? Por que não? Então se pergunta isso também. E também a gente percebe se a pessoa não está muito presa à sua religião. Sou, mas não praticante, não é? Então a pessoa não está muito vinculada. Quem sabe, em alguma troca de ideias oportunas, não a todo momento, a gente consegue interessar a pessoa nas ideias espíritas. Quem sabe, não é? E se houver essa possibilidade? Que bom, não é? E se não houver? Se a pessoa é refratária, está bitolada, não vai dar. Aí o espírita vai pensar bem se os fatores de união persistem ou se é preferível não levar adiante o namoro. Porque não é assim que acontece? Começa a fazer perguntinha, às vezes por coisas nossas, a gente já não quer mais. Não vai dar, não encaixa, não é? Então às vezes a gente vai ver e diz assim, não vai dar. Mas às vezes a gente diz, olha, essa pessoa não entende como eu entendo, mas o afeto que há entre nós é uma ligação muito forte, não é? Então ele diz, mesmo assim o namoro vai continuar. Vai continuar porque eu sinto que há uma ligação profunda, apesar da divergência religiosa, não é? Às vezes está ali uma programação de vida espiritual. Muito bem, então agora tem que pensar na forma de realizar esse casamento, em que o espírita está se unindo a alguém que não é espírita, e está preso a outras fórmulas religiosas. Se o parceiro não tiver fervor na sua religião, eu acho que o espírita tem o direito de dizer, espera lá, para você isso não significa nada. É só satisfação para a sociedade, mas para mim significa. Eu acho que o espírita pode puxar um pouquinho. Mas se a outra parte tem fervor religioso e diz, não, eu não posso me unir a alguém se não tiver a bênção de Deus, eu vou estar em pecado. Se a pessoa sente assim, a gente precisa respeitar. Para nós não significa isso. Mas para a pessoa significa, ela pode ficar com um trauma moral, sem a cerimônia do seu credo, não é? O espírito é mais compreensivo, está livre dessas injunções. Então vamos dizer que ele aceite a forma externa de casamento da religião do cônjuge. Mas mesmo assim, o espírita tem direito a algumas coisas. Por exemplo, às vezes, para fazer o casamento na religião do outro, o espírita tem que se batizar, confessar, comungar. Opa! Aí são sacramentos individuais. O parceiro não pode ir sozinho lá para casar, tem que ir com a gente. Tudo bem. Mas sacramentos individuais, não, o espírita também não deve ser obrigado. E como é que faz então? Ora, o cônjuge, o parceiro ou parceira vai conseguir na igreja dele dispensa desses sacramentos para o espírita. Ajuda um pouquinho, não é? E o vestido branco? É uma questão de costume.
Se não tiver vestido branco, não pode casar? Claro que pode. Não está previsto lá, não, que tem que ser com o vestido branco. Isso é uma tradição, que aliás já está muito desfigurada, não é mesmo? Antigamente simbolizava que a noiva era virgem. Hoje não significa mais isso, né? É uma moda. Não tem a ver nada com religião ou espiritualidade. Quando as coisas estão muito difíceis, eu digo assim, penso assim, Deus sabe. Deus sabe. A nossa crença tranquila repousa no amor de Deus. É o que diz um poeta, né? Espírita. Realmente, o mundo não está, a matroca não está sem direção. Às vezes, essa permissão divina de chegarmos a exageros, às vezes a gente chega a exageros e depois retorna ao equilíbrio, não é? Aquela sensação de pêndulo, vai, mas volta. Então, Deus tem recursos para isso. No meio disso tudo, o grande problema está o que eu estou fazendo, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer. O resto é com Deus. Nós não podemos consertar o mundo, mas nós temos responsabilidade nossa diante da lei divina. E o mundo não está perdido, não. A gente vê, por exemplo, a Idade Média, a gente vê épocas de trevas e depois a humanidade ressurge. Os espíritos imortais, eles estão no meio disso tudo aprendendo e realizando. Mas atrás vem espíritos primitivos ainda, que estão começando as suas experiências. Então a Terra é um mundo de provas e de expiações. Por muito tempo ela vai ensejar problemas, porque os espíritos não são evoluídos e causam as situações, os desequilíbrios e tudo. Os espíritos que evoluem mais, eles se liberam da Terra. E o nosso propósito é chegar a fazer da Terra um planeta de regeneração. Não será ainda o final da evolução, mas terá mais organização, terá mais compreensão. E nós devemos confiar, porque a lei é de progresso. Uma das leis que a gente aprende, princípios da doutrina espírita, é lei de progresso. Ninguém pode impedir o progresso para sempre. Allan Kardec usa aquela imagem de uma fonte que está jorrando água, e a água vem vindo e encontra obstáculos, torrões de terra, mas ela vai abrindo o seu caminho. E não adianta impedir, porque de lá sempre vem mais água. Ninguém impede o caminho de uma fonte, ela vai abrindo o caminho. A lei de progresso é assim. Nós temos resistências, temos desvios, mas a lei de progresso vai se fazer. Os seres vão progredir intelectual e moralmente. Agora, este é programa, às vezes, para muito tempo. Nós estamos entrando no terceiro milênio. O pessoal pensava assim, quando chegar o terceiro milênio, o mundo estará diferente. Mas tem 1000 anos o terceiro milênio. Temos tempo aí para realizações, não é? Agora, às vezes também dizem que nesta época haveria a liberação de muitos espíritos que estavam retidos no plano espiritual e eles iam ter uma última oportunidade para ver se acompanham ou não o progresso intelecto-moral da Terra. Então, muita coisa que a gente nota de descalabros talvez seja influência dessas presenças encarnadas ou não que estão influindo sobre as mentalidades. Certas músicas e bailes que a gente olha parece um inferninho, parece a zona do umbral inferior, não é? A gente diz assim, mas como é possível, não é? Então, dá a impressão que o mundo está se perdendo e que não há solução. Há uma programação divina. Então, vamos continuar a nossa tarefa. A doutrina espírita está no mundo, na época certa, e muitos estarão se organizando melhor. Dizem também que bons espíritos, espíritos elevados, estão reencarnando nesta fase. Estão reencarnando para ajudar na organização da vida da humanidade. Então tenhamos calma, confiança e cuidemos de
nós e dos nossos na medida do possível. E na seara espírita é uma oportunidade linda, porque nós conseguimos falar destas ideias de amor, ideias de verdade, ideias de trabalho, ideias de tolerância. A gente fala sobre isso no movimento espírita, as obras espíritas, as verdadeiras leituras espíritas. Procurem ler O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é de Leon Denis, livro admirável, que justamente examina esses problemas, não é? A dor, o destino. O que é isso de destino? Destino marcado? Como é que ele está sendo feito, não é? Então, quando nós lemos obras como esta, ou de Gabriel Delany, A Evolução Anímica, esses livros é que devem ser lidos para nós ficarmos com esse conhecimento. Do Leon Denis tem também No Invisível, é extraordinário, toda a parte mediúnica, lindíssimo. E não os livrinhos, que não há nada contra eles, mas às vezes não constroem para nós um conhecimento que enfrente a realidade da vida. Esses romancinhos, livrinhos aí, e cuidado. Se não forem livros vendidos aqui na nossa livraria ou lá na sede, não leiam. Porque ainda ontem estava uma senhora me falando com todo entusiasmo de uma obra e não tem endosso espírita, está no movimento espírita, mas não tem endosso do movimento verdadeiramente, não é? E a pessoa publica, é livre, diz que é mediúnico. Então cuidado com o que leem, porque senão a gente forma ideias erradas. Já basta a confusão que existe. Vamos tomar cuidado com a leitura, conversem com a Maristela. O que você acha de um livro tal? Olha, não sei o que, não é? E não é para dizer, não é um index prohibitorum, não é proibição dos livros, mas vocês estão começando a construir conhecimento espírita. Se vocês não conhecerem doutrina espírita mesmo, como é que vocês vão comparar se isto é doutrina espírita ou não? Como é que vocês vão saber? Um ourives tem que aprender a reconhecer o ouro, senão ele pensa que latão é ouro. Se vocês não conhecerem doutrina espírita básica, vocês vão pensar que aqueles que falam de espírito, ou que o espírito fez isso, ou que foi em tal lugar, porque no mundo espiritual é assim, vocês vão aceitar. Mas está falando de espírito, mas é livro mediúnico. Mas espírito é gente, e nem todo espírito é esclarecido, e nem todo espírito é leal. E também os médiuns são seres humanos, podem estar a serviço do bem ou não. Então cuidado com o que leem para aceitar, não é como doutrina espírita. Tudo bem? Agradeço a todos.